Bom, muito boa noite a todos. A gente veio hoje aqui trazer o tema para vocês, olhar além. Esse olhar além tem várias formas de a gente poder trabalhar com ele. Mas eu, primeiro de tudo, fico muito grato de estar aqui nessa casa. Eu me sinto em casa porque, Eurípides, eu venho do lugar de Eurípides Barçanufo também, então tudo certo. Me sinto muito bem aqui com todos. Moisés, lá no Velho Testamento, certa feita estava lá pastoreando, mas não era bem no deserto, era numa região ali paralela ao deserto. E ele ficava pensando: meu Deus, eu já consegui sair da escravidão do faraó com a minha família, mas o meu povo ainda está lá. Era ainda aquela época em que os hebreus estavam sob o jugo dos egípcios, do faraó. Bom, e era aquela escravidão. Moisés, embora ele estivesse deslocado daquele lugar, o seu pensamento permanecia junto dos seus irmãos hebreus. Jefferson, Inês e Eunice. E aqui vem uma primeira coisa: quem a gente ama, independente de onde esteja, a gente não esquece. Seja desse lado da vida ou do outro, nós não esquecemos essas pessoas. A morte não quebra o vínculo de amor que nós temos com os nossos amores, sejam eles encarnados aqui ou já do outro lado. A morte não veio para isso. A morte simplesmente veio com uma passagem para um outro estágio. E é isso. Então Moisés, o seu pensamento estava lá. Em determinado momento, enquanto ele estava no deserto, ele olha na montanha e vê na montanha uma chama. Ele olha aquilo, mas como assim nesse lugar? Esse lugar aqui tem uma chama ali. E aí ele vai se aproximando daquele lugar. Nossa, engraçado que essa chama não se apaga. Ela não se apaga. Ele vai chegando cada vez mais perto, quando de repente, de dentro daquela chama, sai uma voz dizendo assim: Moisés, não te aproximes mais. E Moisés, com aquela mensagem, ele para. E aí, aquela voz que está dentro daquela chama vai se autodenominar o anjo do Senhor. Ele que seria aquele que seria o pai de Jacó e de toda a linhagem dos hebreus. E Moisés, quando olhava aquele fogo, ele percebia que aquele fogo não se consumia, ele continuava aceso. Esta é a passagem da sarça ardente, na qual Moisés se depara com nada mais nada menos que um espírito que estava lá, se mostrando daquele jeito para ele. E Moisés, ao mesmo tempo que ele olhava para aquele fogo, ele pensava no fogo da provação que o seu povo passava no deserto. A voz que vinha de dentro falava para ele: Moisés, para que te aproximes de mim, é preciso que você tire as suas sandálias. O Velho Testamento ele é muito simbólico. Quando ele vai tratar de sandálias, é sim aquela sandália que a gente coloca no pé, que vai proteger o nosso pé. Mas, ao proteger o nosso pé, ela também meio que dá aquela apertadinha nos nossos dedos. Fica bem fechadinha. A proposta desse anjo do Senhor para Moisés era que, nesse símbolo, ele não olhasse a situação daquele povo como sofrimento apenas, que seria a sandália, seria a visão do homem e da mulher, da humanidade encarnada. Não é? Mas, aquela voz que ele dizia para ele: Moisés, tira essa sandália, olha além da matéria, Moisés. Para que você possa alcançar o conhecimento espiritual, é preciso que você passe na matéria. E Allan Kardec vai dizer isso: todo aquele que já entende um pouquinho da vida espiritual já não teme mais tanto a morte, porque a morte deixa de ser aquele ser que vai trazer o fim e vai trazer apenas uma passagem para a nossa verdadeira casa, na verdade,
que é o plano espiritual. E Moisés, pensando nisso, consegue entender que aquele fogo que estava lá era o fogo da provação. Se a gente remeter esse assunto a exilados de Capela, era a provação daquele povo ali com os judeus com os egípcios. Esse era o convite, então, daquele anjo, de ele olhar além. Pensando nisso, Moisés, já no Velho Testamento, eu trouxe aqui também, emprestei da casa, né? Na verdade, o livro Pão Nosso, que ele vai trazer uma mensagem, a número 99, e olha que interessante, nada é por acaso. Emmanuel nunca vai remeter um tema ou uma palavra de bobeira. Olha só qual que é o nome dessa mensagem. Mensagem 99, com ardente amor. Então a gente pensa assim, mas por que Emmanuel falou ardente amor e não falou o mais alto amor, o mais maravilhoso amor? Ele quer fazer essa referência exatamente no Velho Testamento. E olha que interessante, qual versículo de Paulo vai trazer aqui? Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Aliás, acho que é essa carta de Pedro. E ele vai começar assim, e vai falar muito para nós espíritas, e para nós que falamos aqui na frente também. Então, gente, o meu ouvido eu sou o primeiro a ouvir, porque eu estou falando e meu ouvido é o mais perto, tá? Fiquem tranquilos. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Não basta só falar. E eu agora estou me complicando, porque eu estou aqui falando. Sai daqui, eu tenho que fazer. Problema excessivamente debatido é uma solução muito mais demorada. Aquilo que se fala, acaba por demora na solução. Então ele continua assim: ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamos-nos de ardente caridade, uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Quando a gente vai chegando na casa espírita, vai conhecendo a doutrina espírita, a gente começa a se inteirar das obras de Allan Kardec, começa a se inteirar das obras de Chico, de tantos outros médicos, e a gente começa a entrar naquele universo, né? E aí, naquele universo, depois que entrou um pouquinho, a pessoa chega para a gente e fala assim: meu Deus, depois que comecei a vir no centro espírita, parece que minha vida piorou. Piorou. A pessoa fala assim. E aí, o que a gente pode dizer? Meu amigo, minha amiga, vocês que estão chegando aqui, a situação pode ter piorado sim. Só que hoje você dispõe de mais ferramentas para poder lidar com as dificuldades. Pois que tudo vem a seu tempo, não é? E Deus nos auxilia, passo e passo, dia após dia, a enfrentarmos essas dificuldades. Mas Ele nunca deixou de dar sinais para onde a gente pudesse caminhar. Às vezes você está vindo de carro, você olha um outdoor, você está naquele dia péssimo, e naquele outdoor está escrito assim: Jesus te ama. É de outra religião? É, mas é uma mensagem para você. Tá lá. Às vezes, na palavra de um amigo, às vezes, na palavra de um inimigo. E isso deve ser considerado, pois é uma visão sobre nós. Há que ser ponderado. Às vezes, numa mensagem que a gente recebe no centro, às vezes, na internet, a gente vê uma mensagem e aquilo toca o nosso coração. Gente, não são aquelas mensagens que chegam para fazer você comprar, né? Porque parece que o celular às vezes está ouvindo a gente falar, né? Você falando alguma coisa, daqui a pouco aquela coisa está pulando na tua tela. Deus não mandou aquilo não. Tá? Aquilo aqui é o próprio código da plataforma que ele está fazendo, querendo você comprar. Mas, analisando aquilo que nos vem para o bem, cabe-nos pensar. E Deus age assim. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, imprescindível trabalhar, fazer
sentir com Cristo. E esse é um aspecto muito interessante, porque às vezes a gente pensa no trabalho e às vezes está fazendo um monte de coisa. Está fazendo um monte de coisa. E por vezes não acaba sentindo pelo outro, às vezes uma dor que uma pessoa está passando do teu lado. Às vezes nós estamos tão preocupados com coisas do mundo, da matéria, que o sentimento dos outros passa e a gente não dá tanto valor. Mas pensemos, se fôssemos nós aquela pessoa, talvez nós não teríamos vontade de ser acolhidos. Então o sentir é muito importante. Fraternidade simplesmente aconselhada ao outro constrói fachadas brilhantes, que a experiência pode consumir num minuto. Ou seja, pode ser construída uma bela apresentação, um belo texto. Mas muitas vezes não vai de encontro ao coração do outro, porque eu falei só por falar. Quando a gente fala com a vibração do amor, a pessoa sente. A vibração preenche o ambiente, porque ela é sincera. E ela preenche esse ambiente e preenche o coração da pessoa. Por isso que às vezes quando eu estou numa casca, eu falo só para falar, para ser socialmente aceito, muitas vezes eu estou fugindo da minha própria essência, colocando uma máscara para ser aceito. E de máscara em máscara, nós vamos nos quebrando, entre aspas, porque eu sou uma pessoa aqui, aqui, aqui. Quando a nossa essência divina vai nos tornar um só, um com o Pai, um com Deus. Hoje, então, alcançarmos a substância, a essência, eu não dizia um filósofo que o essencial que o invisível é o essencial é invisível? É isso mesmo. Sejamos compreensivos para com os ignorantes. Olha que interessante isso. Quantas pessoas que muitas vezes do alto da nossa sabedoria, do alto do meu intelectualismo, eu não classifico outras pessoas menos inteligentes. Dentro de mim eu classifico pessoas que são menos desprovidas, pensando dentro de mim, elas nunca vão ser nunca vão ser eu. Elas nunca vão chegar até mim. Então, quando ele vai falar assim, a compreensão com a ignorância alheia, é por mais que a pessoa seja desprovida de inteligência, de bom senso e de moral, saber minimamente acolher ela. Talvez seja uma pessoa com quem eu tenha dificuldade. Eu não preciso sair abraçado com ninguém, mas uma prece eu posso fazer. Primeiro, para mim, para eu me equilibrar, e a próxima direção à pessoa. Vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas. Quando a gente fala assim, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, muitas vezes a gente associa a figuras políticas, a figuras que estão na mídia. Não. Essas pessoas, os transviados na maldade e nas trevas, às vezes dormem do nosso lado. Nossa, mas que pessoa ruim que você tem do lado. Não. É que nós não somos ainda perfeitos. Mas que a dificuldade da pessoa, a dor que a pessoa sente na sua vida, pelo sofrimento dela, e às vezes no seu sofrimento ela descarrega raiva, intemperança, falta de paciência, que essa treva não te consuma. É isso que o Emmanuel está falando. Não estamos falando para fora. O para fora é o externo ao mundo. Isso aqui remete a olhar além para dentro de nós. Poderia ser o tema da palestra olhar aqui para dentro, mas olhar além de tudo. Pacientes para com os enfermiços. Silvânia e Ana. Paciente com quem está doente. Quantos parentes abandonam os seus queridos para não lidar com as suas doenças? Quando, na verdade, quem está, muitas vezes, com a pessoa doente,
a pessoa também adoece. Quem cuida de uma pessoa doente também adoece. E a gente precisa ter paciência com aquele que está doente, porque o dia a dia vai desgastando, vai. E ter muita paciência, muita compaixão daquele que está cuidando também, porque ele também está ficando doente. Então, quando a gente olha para isso, olha para essas pessoas que estão nessa condição, o máximo que nós pudermos dar do nosso tempo de ajuda e de auxílio efetivo nos trará benefícios espirituais. Porque enquanto eu nego a ajuda a alguém, por que então espíritos mais evoluídos vão querer se aproximar de nós? Boas pessoas de fato vão querer se aproximar de nós, se minimamente eu não devolvo uma carteira que tem lá R$1.000. Percebam que isso mexe direto no nosso dia a dia. Não é nada grande assim. É o nosso dia a dia, para e passo com a vida. Para e passo com aqueles que caminham conosco. E nesse para e passo aqui a gente vai se modificando. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu quero construir isso, que vai ser grandioso, vai ser maravilhoso para a humanidade. Às vezes não dá tempo. Às vezes a gente não tem nem condição de montar isso, porque não tem evolução própria, mas eu tenho uma vaidade tão grande que eu quero construir. Então, a vida vai dizendo para nós, faça-no pouco a pouco. Naquilo que lhe cabe, naquilo que você pode. O palestrante Haroldo Dutra Dias vai falar uma coisa interessante, que muitos de nós nos perguntam, mas qual a minha missão aqui na Terra? Bom, alguns já sabem mais ou menos o que tem que fazer. Mas se você não sabe, a tua primeira missão nessa Terra é com a tua família. Garantindo a família, ele diz, já é 90% da missão cumprida. Por quê? Paremos para pensar, são aqueles que estão do nosso lado, são aqueles que Deus nos colocou como consanguíneos ou não. São os nossos amores dessa vida. Sejamos então serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Deus nos confia pessoas. Às vezes é um colaborador da sua empresa, às vezes é uma criança pequena, às vezes é alguém que vem me pedir conselho. Todos nós temos aqueles aos quais nós pedimos ajuda e pessoas que vêm nos ajudar. Que maravilhoso é a gente poder usar a nossa experiência em favor daquele que ainda está começando. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na Terra, pode sim constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível disso se converter apenas em um cálculo. Olha, eu ajudei aquele. Acho que isso acontece comigo, vai. Eu ajudei aquele, e eu estou aqui. Quantas vezes a gente ouve isso? Hoje, pensa isso. Daqueles que nós ajudamos e nós aqui, como se Deus tivesse algum favor, tivesse que fazer algum favor em nosso favor, porque nós ajudamos os outros. Quando ele fala aqui fazer o bem e resolver problemas no bem comum, é para resolver no todo. Emmanuel vai dizer, numa outra passagem, ele vai perguntar, o que é o mal? O que de fato é o mal? Aí ele começa respondendo assim, o mal é fazer o bem. Como assim é fazer o bem? Aí ele continua, fazer o bem só para mim. Porque quando eu faço o bem exclusivamente para mim, eu automaticamente excluo quem está à minha volta. Então, quando ele fala bem comum, é o bem verdadeiro que sai de você e que às vezes você se sacrifica e muitas vezes renuncia o teu tempo de Netflix, por exemplo.
Renuncia o seu tempo de uma saída, de uma viagem. Renuncia o seu tempo de ir num cafezinho. Ou aquele dinheirinho e coloca em algum lugar que vai ajudar alguém. São pequenas renúncias que dizem muito sobre nós. Parábola do óbolo da viúva, né? Essa é a referência. Não nos detenhamos, então, na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. O amor verdadeiro. Não estamos falando aqui de amor de casal. Estamos falando do amor daquele que consiga amar uma pessoa, mesmo nas suas dificuldades. A caridade celeste, então, não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Então, esse ardente amor aqui que Emmanuel está falando façamos tudo aquilo que a gente puder, mas não só falemos, façamos algo mais daquilo que a gente faz. Que é o que aquele anjo do Senhor para Moisés dizia: olha além, Moisés, olha além de tudo aquilo. E aqui vem uma parte interessante. Eu vou caminhar para o final agora, mas essa frase é muito importante. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Eu vou repetir. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Vocês vão falar assim: não, você está de brincadeira comigo. É sério que eu vim aqui hoje, nessa casa de Jesus, ouvir isso de você? Uma coisa que é tão óbvia. Pois é. Mas eu consigo dar algo que eu não tenho, a não ser que eu passe no crédito. Né? Cartãozinho ali, parcelinha, vira um bolo. Isso é promessa de pagamento. Isso é promessa. Não é dádiva. Eu só dou o que eu tenho. Tem uma situação muito interessante que Paulo vai abordar também nas suas cartas, dizendo assim: meu Deus, eu já sei o que é certo a fazer. Eu já sei o que é certo. Mas por que eu não faço? Por que, meu Deus, eu não faço se eu sei o que é certo fazer? Paulo vai falar: eu tô com a cabeça no céu, mas estou com o pé atolado no charco. Como que eu saio disso? Como que eu saio disso? E aí a gente volta para esse: eu só dou aquilo que eu tenho. Emmanuel vai trazer um conceito muito interessante nos 2 primeiros capítulos do livro Pensamento e Vida, em que ele vai tratar do pensamento. E aí, quando ele trata do pensamento, ele vai dizer para a gente exatamente qual que é a sequência de onde nasce um ato nosso para ele poder se exteriorizar. Bem, todos nós temos vários hábitos e hábitos. Quando alguma coisa acontece, ele é um gatilho para mim. É como se aquele hábito, como ele já está em mim, eu vou fazer daquele jeito. Certo? Com aquele hábito vem uma emoção. Uma raiva, um medo, uma alegria, enfim. Depois vem o pensamento. A emoção cria o pensamento. E o pensamento se converte em atos e palavras. Nós somos assim. Todos nós somos assim. Cada um de nós tem esses hábitos, esses reflexos condicionados, todos dentro de nós. Bem lá dentro. E ele é como se fosse o nosso automático. Fosse aquele programa, aquela programação lá dentro de nós, nas camadas mais profundas do nosso ser, que envolveram a nossa infância e experiências anteriores em outras vidas, que estão lá todas marcadinhas. Quando vem aquele gatilho, e eu sinto aquela raiva, ou então desperta algo em mim, vem aquela emoção, naquele momento eu não consigo conter o reflexo e a emoção. Ele simplesmente sai. Mas com o pensamento eu consigo conter. Então, o pensamento faz com que eu olhe para mim mesmo, olhe para aquilo que eu estou sentindo. Pois não. É Paulo e Rodrigo.
aquele gatilho faz com que eu olhe para dentro de mim mesmo, e aí eu penso assim, mas será que eu devo realmente fazer isso? Aí você pensa, não, eu estou ficando louco, estou ficando maluco, como que eu estou conversando sozinho aqui? Está conversando com você mesmo, conversando com você mesmo. Mas isso é correto fazer? Se a gente deixar no automático, aquilo vai se repetir por várias vezes. Vamos dizer que esse é meu 100%. E 100% das vezes eu fiz isso. Já está no meu automatismo. Né? Mas, em determinado momento, estou dirigindo. Estou lá no trânsito. Né? Vou lá levar aquela fechada. Já vem aquela alegria, aquela paz. Não é assim? Né? Você não sente paz? Eu não. Vem aquela vontade de macetar. E aí, nesse momento, você tem a oportunidade de pensar, será que eu devo macetar? Será que eu devo acelerar mais e fechar essa pessoa? Ou abrir meu vidro e dizer flores para essa pessoa? Será que é assim? Será que eu devo fazer isso de novo? Porque o instinto é isso. Né? Você vai lá e faz. Se a gente parar para pensar assim, meu Deus, essa pessoa está com pressa, dali para frente ela já vai sumir no trânsito, nunca mais vou ver ela. Será que vale a pena ainda continuar querendo fechar ela, se estressar com ela? E aí você diminui a marcha, vai para a direita e começa a pensar, não, senhor, deixa eu andar um pouquinho mais devagar. Deixa eu andar um pouquinho mais devagar. Para a sua mente, que está lá dentro, isso já é uma coisa diferente. Agora já é 99%. Eu tenho 1% de mudança. E essa atitude, cada vez mais repetida, sempre filtrada pela minha vontade, pelo meu pensamento, e fazer diferente, deixar aquilo que vai, eu tome uma atitude diferente, para que eu possa colaborar não só com a minha própria saúde mental e física, mas também colaborar com o trânsito, enfim. Né? Isso já faz com que a minha mente já comece a acalentar aquela ideia de uma outra forma. E através dessa repetição, dessa mudança de paradigma, dessa mudança de hábito, eu consigo substituir hábitos há muito tempo parados, encaquelados dentro de mim. No capítulo 2 do Pensamento e Vida, Emmanuel vai tratar da vontade. Ele vai falar que por milênios, e quando ele fala isso eu tenho vontade de chorar. Ele fala assim, por milênios, deixamos a nossa vontade como se fosse num barco à deriva na tempestade. Como se o mar levasse a nossa vontade, permitindo que o nosso automatismo tomasse frente de todas as nossas atitudes. Que muitas vezes as coisas acontecem, nós não conseguimos colocar nenhuma mínima resistência àquele meu automatismo. Uma mínima resistência. Às vezes nem um pensamento pequeno assim, será que eu... Não. Fez. Foi. A vontade, ela é o móvel principal, ela é a gestora, a chefona de tudo que está aqui dentro da nossa mente. Da memória, do fazer, do desejo. Não, o pensamento disso não acha no capítulo 2, mas ela é a chefona. O que acontece se no ambiente que tem o chefe sai e não volta? O que acontece? Via de regra, num mundo imperfeito como o nosso, a minha mãe tinha um jargão que ela falava assim, o gato sai, os ratos fazem a festa. Não é só minha mãe sabe. Está vendo? Mais ou menos é isso que acontece dentro de nós. Quando a gente deixa com que o nosso automatismo tome conta dos nossos atos, é como se eu estivesse tirando aquele que toma decisão de dentro de mim, deixando minha vontade afastada e todo o resto tome conta. E isso é tão importante, a gente empoderar a nossa vontade de modo que ela venha fazer esses movimentos diferentes em nós. Porque, vamos pensar o seguinte, até hoje,
do jeito que nós estamos, nós pensamos, meu Deus, se eu conseguisse mudar só pensando, só utilizando o meu raciocínio, já teria mudado faz tempo. Então não é tão simples eu pensar, eu vou mudar amanhã e não fazer mais. Eu tenho que me propor a fazer uma viagem para dentro de mim. Uma viagem que vai mexer lá. Eu não sei se vocês têm em casa ou no coração de vocês, eu tenho. Sabe aquele tapete que está lá, na casa de vocês, está lá? Que ele não está bem certinho no chão, mas ele está até meio alto assim. É aquele tapete que você levanta assim e joga umas coisas embaixo dele. Que em geral são aquelas coisas que a gente não quer falar. São aquelas coisas inconfessáveis. Aquelas coisas que eu não falo nem pro espelho. Vai pro espelho ouve, né? Como na fala. Nem pro espelho não falo. Nem pro espelho. E essas coisas estão todas lá. A viagem interior, a verdadeira viagem, é eu começar a olhar o que tem debaixo desse tapetinho. É aquele lado escuro da lua que não aparece, mas que ele está lá dentro, aguardando a nossa deliberação para que a gente comece. Ah, mas eu não quero mexer. Eu não quero mexer. Deixa esse tapete aí, fecha a porta, tranca 3 vezes e acabou. Só que conforme as situações da vida vão passando, quando a gente dá uma chacoalhada, o tapete chacoalha também. E quando o tapete chacoalha, algumas coisas saem debaixo dele, saem do porão, infecta a gente mesmo, infecta o nosso sentir, infecta o nosso pensar. Né? E tudo isso, gente, tudo que tem em nós, faz parte de um crescimento espiritual. Quando a gente vai e faz essa viagem, a gente não pode achar que vai ser uma viagem simples e que eu vou voltar a mesma pessoa de lá. Se você fizer essa viagem interna e voltar a mesma pessoa, você não fez. Porque essa viagem, primeiro de tudo, você vai fazer nessa encarnação. Você vai voltar no tempo que você era criança. Você vai voltar no tempo com os seus pais. Como era a vida? Essa vida. E uns vão falar assim, eu tive pais bons. Outros vão falar, eu tive pais não tão bons. Esses períodos em que nós passamos com eles impactam muito em que nós somos hoje. Aí eu estou ligando o pensamento de vida com neurociência e com o tema da criança interior, que é muito trabalhado por outras espíritas, como a Adri Moreira, enfim. Então, essa criança, lá no passado, talvez não pode se expressar da forma como ela gostaria, ou ter todo o amor que ela deveria ter, por conta da educação, do cuidado que ela teve. Só que tem um ponto. Talvez aqueles que cuidaram de nós no passado, talvez não tinham, na sua época, tanta possibilidade, tanta capacidade de cuidar de nós, como muitas vezes muitos pais hoje nós temos acesso à internet, cursos, enfim, para poder fazer tudo isso, eles talvez não tiveram isso. Imaginem os pais dos nossos pais, como não era aquela criação, aquela educação, muitas vezes castradora, de coisas que não se ouvia quando era pequeno, do tipo assim, fica quieto no teu canto, você está fazendo barulho demais. Quando a criança é espontânea, ela quer se colocar. A menininha bonitinha da mamãe não é assim, né? Ou às vezes tem aquela chacota, né? Tira sarro da criança. Quando nós somos crianças, o que nós mais desejamos é ter o amor dos nossos pais. O que nós mais desejamos é isso. E nesse momento nós trocamos tudo aquilo que nós somos enquanto ser e essência por aquilo. Então, às vezes, eu sou uma pessoa extremamente tímida no meu atual estado, porque no passado, toda vez que eu queria me expor, queria construir algo, ou falasse alguma coisa, na hora era cortado. Embora pareça muito normal uma educação assim,
Isso faz marcas no nosso ser. E nós carregamos até hoje. O que nos compete fazer? Adianta eu ir lá para os meus pais, escute, você me deu uma educação X, Y, Z, ABC, você me deve desculpas. Eles podem até se desculpar, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque aquilo já está em você. Adianta você querer ir na família, como que foi a minha criação, como que foi tudo aquilo que aconteceu comigo? Não adianta. Isso já passou. O que nos compete é a gente nos olhar hoje, como que nós reagimos às situações, e observando-nos as nossas situações, as nossas reações, nos perguntarmos, por que eu ajo assim? Que desconforto me dá? Me dá raiva? Me dá nojo? Essas coisas são importantes para que eu me autoconheça. E eu conheça os gatilhos da vida e por que eu reajo daquele jeito. Cada vez mais que eu vou observando tudo isso passando pela minha vida, ao começar a questionar a minha mente que está lá naquele automatismo, já começa a ver diferente aquela situação. E você começa a ganhar forças com isso. Forças para mudar. E parece bobagem que eu vou falar agora. Mas quando a gente analisa as obras de André Luiz, sabia que tem psicólogo lá? Vocês sabiam que tem muito psicólogo lá? E tem muita psicologia, inclusive. André Luiz, então, foi aquele que desencarnou da Terra, foi, né, para o mundo espiritual, e lá ele teve muitas sessões de psicologia. E aí você vê vários espíritos que estão lá. Não é dado um passe mágico, como o espírito desencarnado, ele esquece tudo e a vida segue para reencarnar. Não é assim. Nós vamos lidar com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que é o nosso ser. E daí dependemos do quê? Façamos terapia enquanto nós estamos na Terra. Façamos terapia enquanto nós estivermos aqui. Porque como nos exemplificam os livros, se a gente não fizer aqui, não fazer a engrenagem rodar do nosso sentimento, né, e do nosso pensar aqui, a gente vai fazer do outro lado. Então, a terapia, eu digo, conversar com um psicólogo, desabafar, conversar realmente sobre as suas dificuldades, para alguns vai ser assim, mas eu não sou louco. Por que eu vou no psicólogo? Eu não sou louco. E aí, quando a gente pensa nisso, será que a maior loucura da vida não é saber para onde eu tenho que ir e eu não ir? Eu sistematicamente negar algo que é bom para mim? Eu sistematicamente escolher a dor de permanecer a mesma pessoa, ao invés de escolher a dor da mudança? Qual dor nós escolhemos? A dor de ficar ou a dor de partir do lugar? Porque para a primeira nós já temos a resposta, não é? E quando a gente vai propor essa questão dessa viagem interior, para que a gente comece a abrir caminhos dentro de nós de abertura para a vida. E de você querer realmente ser aquela pessoa que está na sua essência. E quando você começa a fazer isso, de verdade. Neide, Edna e Marta. Quando você começa a fazer isso de verdade, a se olhar, a querer conhecer a pessoa que está dentro de você, olha que interessante. Talvez algumas pessoas não vão ficar mais interessadas em você. Porque você está sendo uma pessoa honesta, não só consigo mesmo, mas aí como você dá aquilo que você tem, você começa a ser honesto. E às vezes a honestidade é para desagradar as pessoas.
mas no outro lado pode atrair tantas outras igualmente honestas. Lei de atração. Por isso que a doutrina espírita sempre vai falar do conhece-te a ti mesmo, do voltar para dentro de nós. Porque esse caminho que a gente vai fazer interno vai fazer com que nós possamos descobrir uma pessoa que às vezes a gente ficou falando tanto que a gente é de um jeito que a gente esqueceu quem a gente é. A gente esqueceu quem a gente é. E ao a gente apreciar essa pessoa, eu posso me curar de muitas doenças. Muitas doenças. A ansiedade hoje é um dos males que nós temos aqui muito frequentemente vendo os consultórios e remédios e enfim. Mas o que não é a ansiedade? Num passado, seja nessa vida em outra, eu sempre, em qualquer situação com quem eu estava, com quem me amava, eu me sentia em uma situação de perigo, onde eu fazia qualquer coisa, eu era reprimido, eu não podia fazer nada. Eu estava, como se fosse assim, preso numa caixinha. E se eu tentasse sair, eu era reprimido mais ainda. Então, isso foi fazendo com que eu ficasse permanentemente num estado de alerta por muito tempo. E esse estado de alerta permanece muitas vezes até hoje. Porque a gente cresceu por nosso corpo físico e a gente ainda se sente, conforme o gatilho, eu me sinto ainda em perigo. Só que tem uma notícia boa. Tem uma notícia boa. Hoje, eu adulto, posso mostrar para essa criança que naquele passado estava naquele estado e dar tudo para ela aquilo que eu não tive dos outros. Dizendo para mim mesmo, eu não estou mais naquele lugar. Eu não preciso mais ser assim. Eu estou hoje numa condição em que eu consigo hoje me abraçar com todo carinho e poder dizer, eu me aceito. Eu aceito você assim. Que seria aquela expansão que a gente iria ter naquele momento que não foi dado. Enfim, pela situação, às vezes, não é culpa dos pais. Às vezes o contexto faz ficar fechado daquele jeito. Eles fizeram o máximo que eles puderam. Então não é essa busca. A nossa busca é nós conosco mesmos. Então eu saio desse estado de ansiedade, eu fico mais tranquilo com o futuro, trabalhando isso em mim, eu já não me preocupo mais tanto com o que vai acontecer amanhã, com o que vão falar de mim, com o que eu não vou dar conta, com o que eu tenho que mostrar quem eu sou, na verdade eu não sou, mas é para atender socialmente. Eu já não me preocupo mais com isso, porque eu já não me sinto mais naquele lugar. E isso vai te dar paz de espírito. E isso vai te ajudando em outras situações da vida, porque são N outras. E também nem vale a pena a gente olhar para dentro e começar a escarafunchar a coisa. Vamos no nosso tempo, mas consistentes. Consistentes nesse olhar interno para dentro de nós. A pessoa que está do nosso lado, ela não tem obrigação nenhuma de fazer a gente feliz. Nós não temos a obrigação de nada de fazer alguém feliz. Estamos numa relação nos ajudando, mas no final a evolução é de cada um. É de cada um. A cada um segundo suas obras, né? Vai dizer a Escritura. Então, sair desse estado de quem eu sou hoje, voltando para dentro de mim, vai economizar inclusive uma grana. Porque eu vou deixar de ficar procurando coisas externas para me abastecer internamente, do tipo compras, comida, coisas externas. E coisas externas não mudam o que está interno. Não mudam. Fugas emocionais maravilhosas nós fazemos. Sempre temos um argumento.
Mas o argumento maior que a doutrina vai trazer é: conhece a ti mesmo. E aí a gente consegue estabelecer um contato comigo mesmo. Isso se chama auto-amor. Para que eu pratique, então, o olhar além, eu preciso primeiro olhar além de tudo aquilo que eu sou. Olhar para dentro de mim. Para que depois eu possa olhar além, dar aquilo que eu já tenho em mim para o outro. Aí eu não vou só falar. Aí não vai ser da boca para fora. Aí vai ser de verdade. Eu vou começar a perceber, eu vou ter consciência da minha evolução. Porque muitos espíritas e vários espiritualistas, em qualquer religião, acham que estão crescendo na vida, mas estão inconscientes da verdadeira espiritualidade ou religiosidade que eles estão adquirindo ao longo dos seus anos. E isso é uma casca, é uma fuga, é uma fala. Sim. Né? Então, Emmanuel, quando ele vem trazer todos esses pontos que a gente está levantando aqui, é para que a gente busque uma coisa somente: a nós mesmos. Deus sempre vai estar conosco. Ah, mas eu errei. Quer dizer que Deus me ajudou a errar? Não. O erro é por nossa culpa, por nossa imperfeição. Mas só que Deus está a todo momento ao nosso redor para ajudar a nos levantar. Ele é a caridade máxima, por excelência. A caridade perfeita, altíssimo nível de perfeição. Então Deus doa. Quando a gente aprender, talvez, um pouquinho mais sobre o que é doar, e se permitir sentir, a gente com certeza vai estar mirando num ser maravilhoso, que é o Cristo. Em algum momento a gente vai olhar para o Cristo e eu vou falar assim: eu consigo chegar lá. Porque se Deus apresentou à humanidade a figura de um Cristo, quer dizer que ele existe. E se todos nós passamos por todas as dificuldades e existe um ser daquele, quer dizer que eu posso ser um Cristo também. Lá para frente, né, gente? Lá para frente. Mas sabe qual é o mais interessante disso? Os seus inimigos também serão Cristos. Acertou. Acertou. Porque Deus não prescinde de um filho pelo outro. Todos nós estaremos cada um a seu tempo. Então, gente, o olhar além, nessa mensagem que fica para nós, que a gente possa estabelecer aquela rotina que São Agostinho vai trazer para nós, o Livro dos Espíritos, de a gente se olhar para dentro da gente mesmo, olhar aquilo que eu fiz, sim, mas olhando o que motivou aquilo a eu errar. Esses são grandes chaves, grandes pontos para o nosso autoconhecimento. E à medida em que eu vou fazendo isso, com certeza eu estou dando um passo a mais para a minha felicidade e para o meu crescimento, que não é nada mais do que Deus quer. Que a gente volte para Ele, assim como a parábola do filho pródigo. Não é o irmão do filho pródigo que fica olhando de canto com inveja do filho que recebeu a parte dele. Ele é um outro filho que pode trabalhar outro dia aqui. Mas aquele filho que foi para o mundo, conheceu tudo aquilo no seu mundo interior e voltou. Muito melhor, muito maior. A ponto que o Pai, a figura de Deus, pudesse dar muito mais para ele pelo tanto que ele quis fazer por ele. Beleza, pessoal? Bom, eu agradeço então a todos vocês, a presença e tudo mais, que essa mensagem fique no nosso coração. Vou fazer uma pequena prece então para encerrar, só para a gente finalizar aqui o nosso momento.